pessoal do 8º ano, né, da Escola Antônio Jesuíno e o pessoal do Paulo Ferraz, vamos começar mais uma videoaula, né, a 11ª. E nós vamos falar de indígenas e africanos na América independente. Não é? Quando fala assim, indígena e africano, vocês, né, de acordo com a rotina de vocês já sabiam que estudar isso hoje. Então, eu espero que vocês já tenham, né, dado uma olhada, tenham lido esse conteúdo. Então, hoje, além de nós estudar, fazer um resumo sobre indígenas e africanos aqui na América Independente, nós também vamos responder as questões sobre lugar e cultura. Então, peguem o livro de vocês aí e vamos começar a nossa videoaula. Ok? Então, pegaram? Vamos lá. Quando a gente fala de indígena, o que vem à mente de vocês? Povos que já habitavam a América, né, o continente americano, antes da chegada dos europeus, não é isso? E africanos, né, o adjetivo pátrio por si só já diz tudo. Pessoas que vieram da África, não é, trabalhar aqui na América. Né, o que nós chamamos de povos que foram escravizados. Tá bom? Então vamos ver aqui o que fala mais aí sobre isso, né? Que para as populações indígenas das antigas colônias espanholas, né, independente aqui, isso não representou uma conquista maior. Por quê? Com maior liberdade. Porque os governos nacionais consideravam que os indígenas precisavam se adaptar às novas condições do país, não é? E contribuir para a modernização da economia e ainda a modernização da sociedade. É o que diz no parágrafo do livro de vocês. Em alguns países, os impostos, que eles chamam de tributos, cobrado dos povos indígenas, foram restabelecidos para socorrer os cofres do governo, que é chamado públicos. Entre outros, foram feitas campanhas militares que foram organizadas para expulsar os indígenas, os nativos das suas terras. Então aqui diz que a intenção do europeu era de transformar o indígena em pequeno proprietário, segundo a história deles, né? E fazer com que a produção agrícola fosse comercializada, principalmente nos estados independentes. E uma das polêmicas aqui causada até hoje é a posse de terra deles, dos indígenas. Até hoje a gente vê nos jornais, né, aqui no Brasil, que os indígenas, eles são, de certa forma, excluídos da posse de terra. Então, isso aqui já vem desde muito tempo. E aí aqui fala também que eles queriam uma posse de terra comunitária entre eles, que faziam parte das chamadas reformas liberais. Principalmente, a gente está estudando aqui a história de quê? Do México e do Peru. Então, essa medida tomada pelos governos, ela acaba criando um mecanismo de uma violenta, aliás, exclusão política e econômica entre a população indígena e a população europeia. A gente vê aqui, quando a gente lê esses parágrafos, que o europeu ele sempre quis tirar proveito, mesmo sabendo que quem tinha posse da terra eram os indígenas, porque eles que já habitavam essas regiões, e eles foram excluídos. Então, aí há uma falta de inclusão social. Eles queriam se dar bem e excluía os nativos indígenas. Então, nós vamos ver aqui que essas terras foram parar em mãos de quem? As terras indígenas. Nas mãos de grande fazendeiro. E os indígenas perderam essas terras e ainda tinham que trabalhar uma mão de obra barata e explorada pelos agricultores e pelas minerações. Além deles perderem terra, eles eram obrigados a trabalhar de graça para esses fazendeiros, não é? Onde? Né, nas mineradoras e ainda na agricultura. Os indígenas também, em diferentes estados, né, aqui da América, vamos dizer, em regiões, eles não resistiram ou não assistiram isso aí pacificamente. Houve uma grande revolta entre eles. E devido a essa, vamos chamar de violação de direitos. E durante o século XIX, as comunidades, elas denunciaram desvios, né, digamos, de curso de rio por fazendeiros,
pressionaram o Estado pela abolição dos tributos, dos impostos, e houve muito protesto e muita mobilização indígena, que passaram a ocorrer constantemente nas regiões da América Hispânica. E aí a gente está vendo uma gravura deles se reunindo, né? Uma tribo indígena, se reunindo e orientando os demais a lutarem pelos seus direitos. Então o que a gente vê aqui, que essa população nativa, não só aqui da área do Brasil, né, do nosso país, mas de outras regiões, o que a gente está estudando aqui? Que elas também sofreram um abuso de poder por parte dos europeus, ok? Só que muitos não resistiram a isso aí pacificamente, não. Eles sabiam lutar por seus direitos, ok? Então vamos ver aí. Aí já na página 97. Na página 97, ela já vai falar não mais relacionado aos indígenas, mas aos africanos. E os africanos, como eles se manifestaram com relação a esses direitos nas Américas independentes? Aí é bem claro que a mão de obra africana aqui na América, tanto na espanhola como aqui na portuguesa e também na inglesa, ela foi trazida, segundo a história, porque os indígenas não se adaptaram. Mas a gente está vendo aqui que no caso do Peru e do México, os indígenas foi se manifestar contra, né? Já aqui diz assim, que a mão de obra africana na América Espanhola esteve concentrada especialmente na região de Cuba. O sistema de plantio, que é plantation, fez com que pelo menos 840 mil escravizados fossem levados para aquela ilha. Entre os anos de 1790 e 1870. Para termos uma ideia, a América Espanhola, como um todo, recebeu 1.660.000 indivíduos em condições de escravo. Isso durante o século XVI ao século XIX. O fato da escravidão ter sido abolida somente lá foi abolida em 1886, aqui em 1888, a princesa Isabel aboliu, né, com a assinatura da Lei Áurea. Nós estamos falando aqui em Cuba. Pode mostrar aí a importância dessa forma de trabalho adquirido na colônia. Aqui vale lembrar para vocês que a escravidão africana foi menos presente no restante das colônias hispano-americanas do que aqui no Brasil. E contava com predomínio aí de mão de obra também indígena nessas regiões. A mão de obra africana, vamos dizer assim, que ela estava concentrada em algumas regiões da América do Sul, como na Nova Granada, que era um vice-reino, e também, né, os africanos, eles buscavam resistir à escravidão, parecida com a história, né, dos indígenas nas outras áreas. Muitos chegaram a formar comunidades semelhantes ao que nós chamamos hoje de quilombos no Brasil, como os cumbes, na região do atual Venezuela, e os palenques, na região de Cuba e da colônia. O que é quilombo? Era uma região que eles fugiam e lá eles construíam moradia e seu modo de vida para fugir dessas áreas onde eles eram escravizados, tá bom? Então, muitos deles e os descendentes, que foram pessoas que vieram, né, com essa união entre eles, os africanos, eles foram recrutados para lutas nas guerras de independência da colônia espanhola. O que é recrutado? Eles foram preparados, né, para lutar pela sua independência. Esses indivíduos, eles contavam com a promessa de que após participarem de lutas, eles seriam alforriados, eles teriam liberdade, viu? Então todo mundo tinha um objetivo, lutar por sua liberdade. Mas mesmo assim, lutando por sua liberdade e vencendo as guerras, essa liberdade tão sonhada, segundo a história, para o escravo da América Espanhola e aqui para a nossa, ela não foi adquirida de imediato. Porque até hoje a gente sabe que tem a questão que o africano ele é excluído. Então aí não tem liberdade. Quando a pessoa é excluído, quando a pessoa sofre qualquer tipo de racismo, a gente sabe que não tem liberdade. Então, para a elite crioula daquela época também, que era proprietária, né, de escravo, a política adotada foi de extinguir gradativamente o trabalho compulsório, é bem claro. E é importante aqui que vocês
Lembram, né, que os africanos e os seus descendentes deixam marca na história espanhola, como os indígenas também, através de suas manifestações culturais, que até hoje elas são cultuadas, né? E antes elas eram rejeitadas. Então isso contribuiu na formação da identidade dos povos que viveram em todo o continente americano, ok? Aí tem um quadro do outro lado que fala do fim da escravidão na América Espanhola. E aí está falando dos países, né, da América Espanhola. Chile, 1823. México, 1829. E aí vem Bolívia, em 1831. Uruguai, 1846. Colômbia, 1851. A gente vê que vem uma atrás da outra. Equador, 52. Argentina, 53. Peru e Venezuela, 1854. Paraguai, 1869, Porto Rico, 1873, e aí vem Cuba, 1886, e Brasil, 1888, não é? Então, o que a gente vê, o processo de independência, ele aconteceu, mas vários fatores, é bom que vocês saibam disso, que vários fatores contribuíram, e que também teve muitas perdas. Porque nessas guerras morriam muita gente, né? E a política adotada antes da independência não satisfazia a população que veio da África e nem a população nativa, causando aí esse, né, digamos assim, desfecho dentro da história da América. Não só da nossa, mas da América Central e da América, né, do Norte. Que a menos... Eu acho que foi a que menos sofreu, foi a América do Norte, a que foi colonizada pelos ingleses, esse processo de escravidão. E na outra página, tem uma parte falando de lugar e cultura, que é para vocês, né, responderem algumas questões, ler o texto, eu espero que vocês tenham lido, e embaixo tinha duas questões, né. No Brasil, os negros são minoria, como no Uruguai? Faça uma rápida pesquisa na internet e descubra. Né, a gente sabe que não. Os negros aqui são maioria. Né? Aqui no Brasil, 56% da população é negra. São formadores de negros. Ok? Pesquisa que eu fiz na semana passada. 56% da população é negra. Agora me diga uma coisa, como é que a população... Então, se 56% é negra, apenas 44 são das outras raças, né? Branca e outras. E como é que eles não têm o domínio? Eles podiam ter domínio da população. Domínio, assim, ter liberdade. Né? E não, a gente vê que não sabe. Não tem. Então, a resposta do primeiro é isso aí. Que lhe pede para você fazer uma pesquisa e a resposta seria isso daí. Aqui nós temos... E aí, quando esse livro foi lançado, diz que no Brasil os afrodescendentes não eram minoria, como no Uruguai. Viu? Não era minoria. O Uruguai é minoria. Em muitas regiões de nosso país, inclusive, né, na região ali do Salvador, a Bahia, a maior parte da população é negra. Então, vamos ver aqui a segunda questão. Discuta com seus colegas, já que a gente não pode discutir em grupo, né, porque está todo mundo em suas casas, o que há em comum entre a população negra do Uruguai e do Brasil. E ainda ele pergunta para vocês, vocês acreditam que esse fator está ligado ao racismo presente nos dois países? Pessoal, segundo o texto aí que vocês leram, o que está, não é? Digamos assim, o que temos em comum, né, com o Uruguai é o candomblé, né, que é um ritmo africano de raiz banto. Então é uma religião, né, o candomblé é uma religião. Então aqui é a resposta do primeiro. Aqui o segundo. Nós temos em comum aí, candomblé. E aqui ainda fala mais, né? Ainda tem uma pergunta. Vocês acreditam que esse fator está ligado ao racismo? Né? Segundo o texto aí que tem no livro de vocês, esse ritmo ele tem uma extrema importância para os negros escravizados por meio da confraternização promovida pela música e pela dança. Eles preservaram sua identidade e podiam manifestar sua insatisfação nas condições de escravo. Tanto o Uruguai como o Brasil
recebeu uma imensa população escravizada que era trazida de maneira forçada pelos colonizadores europeus para trabalhar na colônia. Então, a gente acredita aqui que os africanos, eles puderam conviver com povos diferentes, com etnias diferentes, mas mesmo assim eles cultuaram suas manifestações culturais. Então vamos ver aqui que os africanos apesar, né, de todo sofrimento e discriminação, sofrida naquele período, até hoje também, né? Só foi naquele período não. Vou botar naquele período. Conseguiu vamos botar cultuar seus ensinamentos, sua cultura. Se eles tivessem deixado de lado, eu não sabia, não conhecia a cultura africana e nem a cultura indígena, não é? Então, apesar de tudo, de todo sofrimento, a gente vê aqui e as etnias, elas se manifestam, né, segundo o livro de vocês, como forma de resistência, nas lutas, nas expressões, apesar da violência vivida pelos africanos e indígenas, ok? Aí, olha, quando for na aula de número, na 12ª aula, tem uma atividade, e aí eu vou colocar a correção dessa atividade lá no grupo. Não vai ser gravada não, né? Vou colocar lá, tá bom? Então, tchau, espero que vocês tenham entendido, tá aqui as respostas, e até a próxima aula. Vamos